Eu nunca contei essa história pra ninguém. Pela primeira vez eu vou contar a história de como que eu saí da depressão. A primeira depressão que eu tive, eu devia ter, cara, acho que uns 20 anos de idade. Na época eu não sabia o que eu tinha, mas a minha vida não estava normal. Eu não tinha fome, eu dormia super cedo e acordava super cedo. Eu levantava só pra fumar, pra jogar jogo de computador. Ficava fumando narguilé o dia todo. As raras vezes que eu comia, não tinha vontade nem de tirar o prato da mesa. E eu só queria dormir para que o dia acabasse. Era sempre uma luta sair da cama, mas o que me motivava era voltar a jogar de novo, a fumar, a simplesmente fugir da realidade. Com o tempo, eu acabei saindo dessa depressão. Ao longo dos anos eu tive recaídas, voltei ao mesmo estado. Só que a última vez que me deu depressão e eu saí, meio que simplesmente eu sabia o que eu tinha que fazer. Em 2 dias... eu saí da minha última depressão. E eu vou te falar aqui agora o que eu fiz para sair. Eu quero deixar bem claro que não é uma recomendação médica. Se você está com um grau avançado de depressão, busque ajuda especializada. Mas indiferente disso, eu vou passar a minha experiência. Eu só fiz 2 coisas. E quem me passou essas 2 coisas para fazer foi Deus. Foi um plano superior. Alguém me mandou isso que eu tinha que fazer. Mas eu quero deixar bem claro algumas coisas antes de eu te falar. Todas as vezes que eu tive depressão na vida, eu saí sozinho. Eu não busquei ajuda médica e eu não tomei remédio. Como eu já tinha saído sozinho das outras vezes, eu tinha mais ou menos uma noção do que eu tinha que fazer. A primeira coisa que eu recebi para fazer era que eu corresse por 1 hora. Então você tem que entender que, por mais que eu já tenha sido depressivo e obeso antigamente, eu já tinha uma certa facilidade para fazer exercícios físicos. E a segunda coisa era meditar também por 1 hora. Até então, ao longo da minha vida, eu nunca tinha meditado por mais de 1 hora. Como é que foi o primeiro dia? A corrida foi braba, foi desumana. Foi bem difícil terminar ela, mas eu terminei. E a segunda parte, que foi a meditação, eu já tinha tido a experiência de silenciar os meus pensamentos. Só que nesse dia, eu fiquei 1 hora meditando e em nenhum momento eu consegui silenciar meus pensamentos. Eu terminei a meditação exausto. Pelo menos foi o que eu achei. Porque no dia seguinte, toda aquela exaustão mental que eu tive no primeiro dia, eu colhi frutos no segundo. No segundo dia, a corrida foi mais difícil que o primeiro, porque minhas pernas já estavam doendo absurdamente. E quando eu fui meditar, eu simplesmente sentei e silenciei meus pensamentos. Meus pensamentos no segundo dia sumiram. Eu fiquei 1 hora em total silêncio, só escutando a natureza e os raios solares batendo no meu corpo. Quando eu acabei o segundo dia, eu simplesmente levantei, fui para casa da minha sogra, cheguei para minha mulher e falei o seguinte: vamos embora agora. Pegamos as nossas coisas e hoje eu tô aqui. Por que eu contei essa história para vocês? É porque tem como curar.